Aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Muito bem. Tem ninguém não? Dá pra começar? Estamos começando aqui nossa live. Ok. Estamos começando aqui nossa live, aguardando um minutinho para o pessoal ir entrando, o pessoal ir chegando. Estamos preparando um assunto bem interessante, um assunto bem relevante. Vamos falar sobre alimentação e autossuficiência. Bem-vindo aí o pessoal que está chegando, Demian, Cássia. Nós vamos falar um pouco sobre o assunto, sobre o tema de hoje e vamos deixar a parte do final para perguntas. Tá bom, pessoal? Então, mais ou menos uns 20 a 30 minutos e na parte depois da exposição vamos estar abrindo um pouco para as perguntas. Quem tiver algumas perguntas vai segurando um pouco mais para o final, alguma sugestão, alguma ideia, tá? Esse é um assunto que todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem suas ideias, então alimentação é um tema muito amplo e eu resolvi falar sobre alimentação e autossuficiência. Então, estou aguardando um minutinho aqui, fazendo um pouquinho de espera aqui para o pessoal ir chegando na live, para a gente poder tá começando. Edileuza chegou, seja bem-vinda. Clara, seja bem-vinda, todo mundo. Vamos falar então sobre alimentação e autossuficiência. Esse tema da autossuficiência é um tema muito relevante, então eu gostaria de explicar para vocês um pouco por que eu resolvi falar sobre esse tema da autossuficiência. Essa questão da autossuficiência, ela é muito importante porque atualmente a gente tem uma dependência muito grande sobre os alimentos. Todos os nossos alimentos vêm de fora, vêm de São Paulo, vêm dos grandes centros, Ceasa, vêm das cidades grandes. Muitos alimentos passam por uma logística muito grande de transporte. Então, resolvi falar um pouco sobre autossuficiência e alimentação. E isso é um tema relevante, é um tema para a gente pensar. A ideia é que a gente possa montar um debate, que a gente possa pensar sobre isso no futuro. Tá? A autossuficiência, no momento presente, ela é uma necessidade. A autossuficiência significa que a gente deveria ter menos dependência externa com relação à nossa alimentação. Então, precisamos entender um pouco como funciona essa questão da autossuficiência. Atualmente, a gente tem uma dependência muito grande de alimentos que vêm de fora, principalmente quem mora em cidades grandes, quem mora em grandes centros, principalmente quem mora em locais onde não tem produção de alimento. Precisamos repensar esse quadro e hoje em dia é muito importante estar repensando porque podemos estar à beira de alguma época um pouco mais dificultosa com relação aos alimentos, então precisamos estar revendo o nosso processo de alimentação totalmente. Então foi por isso que eu resolvi falar um pouco sobre esse tema. Há muitos anos, há praticamente 30 anos, a gente já falava em autossuficiência no tempo que a gente vivia em comunidades alternativas. Então nós tínhamos um lema que chamava-se autossuficiência e alegria. Autossuficiência e alegria. Então, autossuficiência seria a parte da material, a parte da alimentação física, e a alegria seria o processo mais espiritual, o processo de
de estar em paz consigo mesmo, tá? Então, esse tema da autossuficiência nos permeia há muito tempo. Nós passamos uma época muito grande, um tempo atrás, no tempo das comunidades, em que a gente comia muitos alimentos que nós mesmos produzíamos, e essa experiência eu trago para você agora. Quem tem condições de produzir seu próprio alimento, quem tem o mínimo de experiência, quem não tem experiência, mas tem vontade, deveria estar buscando essa alternativa, tá? De começar a pensar, começar a produzir os próprios alimentos, porque é uma necessidade nossa atual, não ter tanta dependência externa com relação à alimentação, principalmente alimentos desvitalizados. Essa é uma questão importante. Os alimentos basicamente que vêm em supermercados, que vêm do Ceasa, ou são alimentos vegetais totalmente produzidos com agroquímica, com adubação química ou defensivos, agrotóxicos. A gente muito difícil conseguir produtos orgânicos. A maioria dos orgânicos são produtos que vêm de pequenos agricultores, então não são todos os lugares que têm pequenos agricultores. E outra questão são os alimentos processados, industrializados, todos os alimentos de prateleira de mercado com seus corantes, conservantes, estabilizantes, pasteurizados, são produtos desvitalizados. Então eu tenho falado muito sobre isso. Toda vez que a gente come um alimento desvitalizado, a gente gasta a nossa energia vital. Então, todo alimento que tem um produto químico na sua composição, todo alimento que é conservado, todo alimento que ficou na prateleira por 6 meses, por 1 ano, esse alimento ele é desvitalizado, ele não repõe a nossa energia vital, ele rouba a nossa energia. Então, a gente precisa entender o processo da alimentação como um processo de nutrição integral. A gente deve nutrir os nossos corpos espirituais também, além da nutrição do corpo físico. E isso significa que o alimento tem que ser vitalizado, o alimento tem que ser energia vital. Nada como um alimento colhido na horta, colhido na hora, colhido no quintal, ou colhido no pomar, ou alimento plantado, e você colheu e você está consumindo um alimento vivo, um alimento vitalizado. Então, é um pouco isso que eu gostaria de falar hoje sobre alimentação e autossuficiência. Então, esse tema autossuficiência seria a gente começar a pensar em produzir os nossos próprios alimentos, sim, tá? Como eu vou fazer isso são questões individuais, cada um vai resolver de acordo com as suas condições, sua realidade, sua vivência, sua experiência. Então, o que eu estou propondo para vocês hoje, com esse tema de alimentação e autossuficiência, é começarmos a pensar em produzir alguns alimentos na nossa casa, no nosso quintal, no sítio, na praça, onde for, sabe? Tem centenas de experiências, de possibilidades, então eu estou trazendo para vocês um debate, tá? Bem-vindo aí o pessoal que está entrando agora, que está chegando. A gente está falando sobre autossuficiência, alimentação. Estou explicando um pouco sobre o tema da autossuficiência e, no fundo, a autossuficiência é a gente produzir um pouco dos alimentos. A autossuficiência ela é um tema mais amplo, ele iria longe, iria a um tema de produzir a própria roupa, produzir calçados, pequenas comunidades, um produz o calçado, o outro produz a roupa, outro produz alimento, trocas entre pessoas, entre grupos, comunidades. Então, aí a gente expande o processo da autossuficiência. Como eu estou falando sobre alimentação, eu estou propondo que a gente comece a pensar em produzir o próprio alimento, sim, para a gente poder sair dessa dependência de alimentos que vêm de grandes centros, que vêm de fazendas, lavouras, produzidos com agroquímica. Então, termos alimentos saudáveis produzidos regionalmente na nossa região.
a gente expande então um pouco a questão da autossuficiência e pode falar um pouco do tema que eu estou chamando de interdependência, ou trocas de excedentes. Então, é o que eu estou falando, tem acontecido muito com a gente atualmente. A gente tem trocado alimentos com pessoas, então a gente tem produzido alguns alimentos, por exemplo, o maracujá está caindo aqui no nosso quintal, todos os dias são 10, 15 maracujás que a gente colhe, a gente reparte com os vizinhos, o nosso pé de chuchu estava produzindo muito, a gente estava botando chuchu na rua, entregando para as pessoas. Eu passei numa rua outro dia, tinha uma bacia de chuchus também, a pessoa estava doando chuchu. Então essa troca de alimentos, os vizinhos trazendo abacate, trazendo banana, doando frutas, essa troca que é o que a gente chama de interdependência. Você produz uma coisa, o seu vizinho, o seu colega produz outra coisa, a sua comunidade produz uma coisa, o outro produz outro, e você vai trocando, você vai comendo alimentos saudáveis, vigorosos, você vai comendo alimentos da época. Então, realmente, essa coisa da interdependência, ela sai da autossuficiência. Você tem uma autossuficiência, mas ao mesmo tempo você tem uma interdependência, você se relaciona com as pessoas do mesmo bairro, da mesma cidade, da mesma região, pessoas que produzem, tá? E eu tenho visto, por exemplo, aqui na nossa cidade, eu estou falando aqui de Pirenópolis, Goiás, a gente tem visto muitas pessoas com um ideal de plantar. A gente está com vários grupos de plantadores, grupos de agrofloresta, grupos de pessoas que se encontram com experiência o tempo todo, e isso tem enriquecido muito. Imagino que isso está acontecendo em diversos lugares. A gente acompanha o pessoal da Biodinâmica de Brasília, então as pessoas estão plantando muito, estão sentindo necessidade, e é um pouco isso que eu estou trazendo para vocês, essa questão da gente motivar a necessidade da gente plantar o alimento, plantar algumas coisas. Eu não tenho assim, a ideia de que a gente vai plantar todos os alimentos que a gente consome, tá? Mas a minha proposta é que a gente comece a pensar em plantar algumas coisas, comece a caminhar para uma autossuficiência, para uma interdependência, para uma troca de excedentes, que isso aconteça no nosso bairro, aconteça na nossa cidade, na nossa quadra, na rua, onde for. Eu sei que Brasília o pessoal planta muito nas quadras, então tem muitas frutas plantadas em Brasília. Isso aí é um processo de sabedoria, a pessoa foi inspirada a plantar. Há muitos anos a gente apresentou um projeto aqui para a Prefeitura de Pirenópolis. A gente montou um verão de mudas e o projeto chamava Frutificação e Reflorestamento da Cidade. A gente ia plantar fruteiras pela cidade. A nossa cidade já tem muitas fruteiras pelos quintais, mas a gente queria ampliar isso. Então, você plantar jabuticaba, plantar manga, plantar jaca, caju, frutas do cerrado. Então, a ideia é da gente ter frutas ao tempo todo para que as crianças possam comer, que isso fique disponível nas épocas que os produtos amadurecem, tá? Então, essa questão da produção de alimentos, sim, estou falando de produção de alimentos dentro da sua casa, no seu quintal, na sua varanda, onde você puder, comece a plantar seus próprios alimentos. Se você não tem terreno, pegue vasos, plante ervas medicinais, plante pequenas frutas em vasos, sabe? Tire sua calçada de pedra e faça canteiros para que você possa plantar verduras, cenouras, plantar couve, plantar rúcula, plantar salsa, plantar manjericões. Então, plantar ervas, plantar frutas, plantar flores, isso é uma necessidade nossa. A gente precisa entender que a gente não pode ficar totalmente dependente de outras pessoas, de outros agricultores que vêm de fora, de alimentos que vêm de Ceasa, tá? A ideia é a gente produzir, sim, nossos alimentos, tá? Então aí a gente entra no tema que são as hortas caseiras, né? Hortas urbanas, hortas caseiras feitas no fundo do quintal, são hortas plantadas ou com adubo,
esterco ou com compostagem. Entra aqui o outro tema, que é a compostagem. É fundamental a gente fazer a compostagem. A gente precisa entender que a compostagem ela é uma forma da gente aliviar o sistema de coleta de lixo. Então, todo mundo que puder fazer compostagem em casa, separa, recicla, separa o lixo úmido, o lixo orgânico e faz o seu próprio composto. Dali a alguns meses você vai ter o seu composto pronto para adubar sua hortinha, suas frutas, seus vasos. Então, a compostagem é fundamental. A gente, na medida da compostagem, a gente não precisa liberar esse lixo orgânico para o lixão, para o caminhão de lixo, porque o lixo orgânico, quando ele entra no caminhão compactador, ele suja o lixo seco e esse lixo seco quase que fica inviabilizado pelos catadores. Tá? Então, pessoal, eu estou falando sobre o assunto de autossuficiência e a proposta nossa é falar uns 20, uns 30 minutos. No final eu vou falar, vou abrir para as perguntas. Então, assim, eu estou vendo as pessoas comentando, eu não consigo ler e ao mesmo tempo fazer a explanação. Então, a minha equipe aqui, o Rafael e Simone, estão me ajudando. E aí no final eu vou responder as perguntas, tá bom? Quem tiver perguntas, sugestões, ideias, tudo no final. Tá? A gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, trocando um pouco, tá? Então, eu estou discorrendo sobre o tema aqui que eu preparei para vocês. Então, estou falando da compostagem, estou falando das hortas urbanas, tá? Muita gente não sabe fazer horta, mas com certeza na hora que começar a fazer vai dar conta, entendeu? A gente aprende fazendo, então significa que um pouquinho de vontade, um pouquinho de um ideal de plantar, a gente pode estar tirando de dentro para fora, e isso a gente começa a fazer horta no próprio quintal. Antigamente eu plantava no terreno da frente, eu plantei no meio-fio, sabe? Eu plantava onde podia. Hoje em dia, né, por bênção, a gente tem um sítio, a gente está plantando muito no sítio, mas a gente planta onde dá, sabe? O quintal é plantado. No quintal da nossa casa aqui a gente tem uns 20 pés de frutas diferentes, sabe? O quintal nosso é todo reflorestado, a gente tem diversas frutas, não vou nem falar muito sobre isso, porque a ideia é criar motivação, tá? Para que a gente possa estar plantando o nosso próprio alimento, tá? Plantando o que for possível. Se eu não conseguir fazer uma horta grande, eu faço pequena. Se eu não tenho espaço, eu planto no vaso. Se eu puder, eu tiro a calçada de pedra, tiro o cimento e faço canteiros, entendeu? Eu dou um jeito de plantar enquanto eu vou resolvendo essas questões. O importante é criar a motivação. Aqui está pedindo para eu explicar a compostagem. Pois é, a questão da compostagem, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, assim, mas a ideia da compostagem é o lixo orgânico, né, que ele deve ser separado na própria cozinha. Você tem um balde na cozinha, então todo o lixo de cozinha, lixo úmido, né, cascas de frutas, resíduos de cozinha, alimentos e tal, eles vão para um recipiente e esse recipiente depois vai para um espaço no quintal onde a gente vai fazer a compostagem. A compostagem sempre é o lixo orgânico, um pouco de terra, um pouco de folhas, cinza, esterco, tudo sob camadas. As camadas vão se repetindo, vai botando folha do quintal, bota cinza, bota terra preta, bota esterco se tiver. Então, essa técnica da compostagem todo mundo pode estar pesquisando, tá? É muito importante fazer composto caseiro. Todas as casas deveriam ter compostagem. A gente nunca deveria mandar nosso lixo orgânico para o caminhão de lixo, tá? O caminhão de lixo ele vai levar o lixo seco, porque o lixo seco os catadores vão reciclar. Ele praticamente reciclam 80%, 70%, 100%, se for o caso, do lixo seco, mas o lixo orgânico ele estraga o lixo seco, tá? Então a gente não vai mudar. O lixo orgânico deve ser compostado. Há muito tempo eu tenho falado que as cidades deveriam ter hortas comunitárias, que essas hortas servissem a população toda. As hortas comunitárias deveriam servir as escolas, as creches, os hospitais, as famílias carentes. As hortas, elas são fontes de saúde. Então,
a prefeitura, os órgãos públicos ou quem for de interesse e tiver condições, que trabalhe esse processo de hortas comunitárias, sim, tá? Porque a horta comunitária ela é uma fonte de alimento para a população de toda a cidade, de todas as pessoas que forem interessadas e necessitadas. Aqui na nossa cidade, Pirenópolis, existe uma iniciativa interessante da prefeitura. Eles têm roças comunitárias, se eu não me engano são 2 ou 3 anos agora, eles estão plantando roças de arroz e estão plantando áreas grandes de arroz, reúne aí 50 produtores, não tenho certeza dos números, e tem colhido muito arroz, sabe, e os produtores dividem esse arroz, eles comem esse arroz durante todo o ano, então são roças comunitárias, lavouras comunitárias, como eles chamam, plantando arroz. Então, essa ideia de ter roças e hortas comunitárias, de aproveitar os terrenos urbanos para fazer plantios de frutas, de hortas, de hortaliças, fazer os jardins do Éden, que temos falado também, onde a gente combina hortas com ervas, com frutas e verduras em formas geométricas. Depois, se alguém tiver interesse, a gente tem material sobre isso. Então, dentro do nosso tema também, eu gostaria de falar um pouco sobre as punks, tá? As punks são as plantas alimentares não convencionais, plantas alimentícias, alimentares não convencionais. Há muitos anos a gente usa punks, há mais de 30 anos, desde o tempo da faculdade de agronomia a gente tem usado punks, isso há 30, 40 anos a gente tem usado as punks, agora adotaram esse nome e tal, classificaram as punks, né? Então, o que são as punks? São as ervas daninhas, são as plantas que nascem no nosso quintal. Se eu sair aqui para fora, eu vou coletar 10 punks aqui no meu quintal, sabe? E todas elas ou são medicinais, ou são alimentícias, ou são plantas que de algum interesse medicinal ou alimentar ou de beleza, todas as punks, né? Então são aquelas serralhas, os picões, saião, bodroega, oronobis, todas aquelas plantas que são plantas rústicas, sabe? A vantagem de uma punk é que ela nasceu ali mesmo, ela nasceu com aqueles nutrientes e tal, ela é vigorosa, ela se mantém, ela tem vitalidade, ela tem energia etérica, sabe, preservada, ela tem os nutrientes dela. Então, você se alimentar com punks é uma questão assim de você estar nutrindo com fortificante, uma nutrição fortificante. Tá? Então, é interessante a gente olhar para o nosso quintal, aprender as plantas que nascem no nosso quintal, para que a gente possa aproveitar essas plantas. Inclusive, existe uma lenda, né, que fala que a planta que nasce no nosso quintal é o que a gente precisa para a nossa saúde, ou como nosso tratamento, é a planta medicinal para o nosso tratamento. Então, essa ideia de você aprender a usar as punks. A gente tem feito muito suco verde com as punks do quintal, então sempre que eu vou fazer suco verde eu tenho incluído as punks, né? Então eu incluo serralha, dente de leão, tenho usado muito jambu no suco verde, erva botão a gente tem usado. Então, ao invés de ficar usando essas plantas de feira, que pode ser também, não estou desmerecendo as plantas de feira, as plantas de horta, tá? Todas as couves, salsa, essas plantas de canteiro, são todas muito boas, são maravilhosas, sabe? Mas junto com essas, ou no lugar dessas, eu devo estar introduzindo as punks. Por quê? Porque se eu não tiver outras, eu vou ter as punks. Entendeu? Por exemplo, a gente está de quarentena, não tinha feira na nossa cidade até essa semana passada, então a gente não estava tendo acesso a verduras, hortaliças, a gente estava usando as punks, tá? Então, eu só estou falando, o pessoal está comentando, eu vou deixar o final para poder fazer os comentários e responder perguntas e tal, para eu não perder o fio aqui da explanação que eu preparei para vocês, tá? Então a ideia que eu estou falando de alimentação e autossuficiência é a gente começar a pensar em plantar alimentos. Quem já planta, melhorar mais ainda. Eu sei que muita gente já planta, tá? Muita gente já tem
esse sonho, já tem esse ideal de plantar seu próprio alimento. A ideia é que a gente possa estar incrementando isso, criando uma motivação para plantar os nossos próprios alimentos, para que a gente possa se libertar um pouco dessa dependência desses alimentos químicos, industrializados, esses alimentos de prateleira de supermercado, desses alimentos plantados, produzidos com toda a agroquímica, e caminhar um pouco mais para essa questão do alimento orgânico, do alimento saudável, do alimento que dá no nosso quintal, ou que dá aqui na nossa cidade, na nossa região. Tá? E aí eu vou entrar numa questão assim, que é um pouco delicada, né? Que é a questão assim, mude seus hábitos alimentares. Tá? O que significa isso? Mudar seus hábitos. Se eu como todos os meus alimentos vêm do supermercado, vêm de uma prateleira de mercado, eu vou no mercado, compro tudo aquilo, né? Muitas vezes o alimento é transgênico, muitas vezes a maioria dos alimentos são frutas, são frutas produzidas com adubo químico ou tratadas com algum tipo de veneno agrotóxico. Então a gente mudar os nossos hábitos alimentares, sim, mudar, aprender a comer outras coisas, aprender a comer alimentos saudáveis, criar receitas mais simples, sabe? Saber cozinhar sem precisar fritar alho, tá? Saber cozinhar sem precisar encher de temperos químicos, você cozinhar o alimento in natura, do jeito que ele vem da horta, do jeito que ele vem de uma plantação, sabe? Opa, qual é o recado aí? Não estou lendo, não estou vendo. Ah? Tem um recado aqui, mas eu não estou vendo direito, não. Chega mais perto aí, Simone. Foi 25 já? Ah, tá bom, Rafa. Pessoal. Sim, então, o que a Simone está me falando aqui é assim, quanto mais o alimento for saudável, quanto mais o alimento for regional, quanto mais o alimento for plantado em casa, com composto, com adubo orgânico e tal, mas aquele alimento ele é vital, entendeu? Vitalidade, imunidade. Se eu quero ter saúde, eu preciso sáveis, tá? Isso aí é uma regra básica. Então isso é a regra de Hipócrates, tá? Hipócrates, né? A gente sabe isso, a gente repete isso o tempo todo. Hipócrates, chamado pai de medicina, filósofo grego, falou há 500 anos antes de Cristo que ele percebeu que seja teu alimento o teu medicamento. O Hipócrates falou, seja teu alimento o teu medicamento, ou então, seja teu medicamento o alimento. E a gente precisa entender isso para que a gente possa estar melhorando nossos hábitos alimentares, melhorando nosso estilo de vida, nossa saúde, vitalidade. A gente hoje em dia está falando muito em vitalidade e imunidade. Tá? Isso significa que a gente precisa mudar hábitos alimentares, sim. Tá? Isso significa que precisamos nos preparar, porque pode ser que venham épocas um pouco mais complicadas para frente, sabe? E se eu não sei comer verdura, se eu não sei comer salada, se eu não aprendi, ou se eu nunca gostei de comer saladas e tal, talvez seja interessante aprender, tá? Experimentar, comer salada, comer verduras, comer inhame, um inhame colhido no quintal, um inhame da feira, sabe? Aprender a comer inhame, batata doce, café da manhã com banana, batata doce, banana da terra, sabe? Mudar os hábitos alimentares, novas receitas, sabe? A gente tem falado muito isso de sair do pão com manteiga e café com leite, sabe? Criar novos hábitos alimentares para que a gente possa ter mais vitalidade e saúde e, se houver uma crise um dia, por exemplo, a gente não ser pego de surpresa, tá? Existe um livro que foi escrito no ano 2014, a moça, a Conceição Trucon, o livro dela chama E se não houver alimentos? Tá? E se não houver alimentos? Esse livro dá para a gente pesquisar. Então, naquela época, 6 anos atrás, já se pensava sobre isso. Se não houver alimentos, o que eu faço? Como é que eu vou me defender? Entendeu? O que eu posso fazer? Então, eu tenho que ter uma pequena horta, eu tenho que ter mudado meus hábitos alimentares, eu tenho que estar preparado, porque senão eu vou ser pego de surpresa.
sabe? Se a minha alimentação é toda convencional, minha alimentação é toda dependente de supermercado que vem do Ceasa, que vem de grandes distribuidores, que vem de São Paulo, que vem de uma logística de transporte rodoviário, e aí o que eu posso fazer, tá? Então, mudança de hábitos, isso significa simplificar, tá? Reduzir, reutilizar e plantar, tá? Plantar, sim, a gente precisa aprender a plantar, tá? Agora, para finalizar aqui, então, vou falar de alguns alimentos que eu estou chamando de alimentos de sobrevivência. Não porque sejam alimentos de sobrevivência especificamente, mas são alguns alimentos que produzem muito bem aqui, principalmente na região do Cerrado, tá? Então, alguns alimentos eu vou listar para vocês. Eu sei que existem centenas, dezenas de listas de alimentos, tá? Mas vou falar da mandioca, tá? A mandioca é um alimento que produz muito fácil, qualquer terra produz a mandioca, até um alimento, até uma terra fraca, terra do Cerrado, terra ácida, até um morro, pé de morro produz mandioca, tá? Então é um alimento básico, a mandioca fica na terra até 2 anos, até 3 anos, tá? Só não fica lá na minha terra porque os macacos não deixam, então eu mesmo parei de plantar mandioca, mas mandioca vocês podem, tá? Todo mundo pode ter mandioca, inclusive no quintal, tá? Mandioca, inhame, tá? Eu atualmente estou plantando muito inhame, porque o macaco não mexe no inhame, a mandioca ele mexe, então eu estou plantando muito inhame, cará, todos os tipos de cará, cará da terra, quanto cará do ar, tá? Taioba, batata doce, tá? Plantando muita cúrcuma, gengibre, chuchu, tá? Sem falar de todas as fruteiras que a gente está plantando. Então, eu atualmente assim eu tenho uma vontade muito grande de plantar abacate, sabe? Já devo ter plantado. Oferece muda de chuchu. Devo ter plantado assim de 20 a 30, 40 pés de abacate. Já plantei acho que mais de 50 pés de abacate, nem todos vingaram. Atualmente deve ter uns 20 pés de abacate já grandinhos, assim, isso com 4, 5 metros de altura, vindo bem, sabe? Tenho plantado muita banana também, banana todos os dias, aumentando as roças de banana. Banana é um alimento muito bom, muito rápido, uma vez por banana, então banana é uma opção, tá? O abacate demora um pouco mais. Junto com banana, abacate, tenho plantado muitos cítricos, todas as laranjeiras, mexericas, tenho usado plantação por estratos, então eu faço abacate no extrato superior, a banana no intermediário, tenho plantado cacau, café, ervas medicinais e pequenas roças, tudo isso associado numa agrofloresta, numa chácara pequena até, tá? Então, junto com isso, todas as punks, a gente precisa aprender a conhecer as punks para que a gente possa deixar as punks viverem no nosso quintal e a gente possa estar usando elas sempre que for preciso, tá? Então, as punks, a gente quase que não planta as punks a gente precisa aprender a conhecer as punks para que a gente possa estar usando elas no dia a dia. Então, existe o livro das punks, tá? E aí Sofia está fazendo uma pergunta, eu vou responder agorinha, tá, Sofia? Então, aprender a conhecer as punks. Existe um livro que chama Punks, Plantas Alimentícias Não Convencionais, do Harry Lorenzi, com outro professor, que eu não vou lembrar do nome, mas assim vocês podem procurar na internet o livro de punks, um livro muito bom com as fotos, tá? E aí vocês vão conhecer dezenas de punks, tá? Que são as plantas não convencionais. Do Brasil inteiro, né? Plantas do Brasil inteiro. Então, aprender a conhecer as plantas. E tem uma outra coisa ainda que eu gostaria muito de falar, isso é uma coisa assim que a gente aprendeu aqui no Goiás, aqui em Pirenópolis. A gente tem coletado muita fruta no Cerrado, muita fruta nativa no Cerrado. Então, o Cerrado ele produz muita fruta, a nossa região aqui é riquíssima, então a gente tem os jatobás, na época do jatobá, a gente colhe caixas e caixas do jatobá, a gente pode fazer a farinha
A farinha dura 1 ano quando ela é bem guardada, bem armazenada. Baru, a gente pode coletar o baru, aprender a coletar o baru, a castanha do baru. A gente pode coletar piqui, a gente pode coletar guariroba, a gente pode coletar gabiroba, que eu estou falando, as cagaitas. Cada fruta você congela a polpa, ou você faz a farinha, ou você guarda a castanha, ou você faz geleia, sabe? São dezenas de frutas que tem no cerrado, então a gente está mais ou menos assim adaptado às coletas de frutas do cerrado, sim. Tá? Então cada um pode estar fazendo isso na sua região. Se você sai no campo, numa serra, ou numa região de estrada de terra, com certeza você vai coletar frutas. A gente coleta cajuzinho do campo, a gente coleta mangaba nas épocas das frutas, tá? E isso é uma coisa interessante, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de punks, né, para a gente estar usando. Então quem está me perguntando aí o que plantar em apartamento, pois é, pessoal, a gente precisa ver o que dá no apartamento, se tem sol, se não tem, se tem um pouco sol, tá? Normalmente apartamento a gente consegue plantar ervas medicinais, tá? Se tiver um pouco de sol, você consegue plantar um alecrim, um manjericão, uma salsa, uma cebolinha. Você consegue plantar algumas punks, às vezes nasce, né? Aqui está falando nasceu espontaneamente, né, Natália? Uma planta diferente, parece alfavaca, então isso mesmo, as plantas vão nascendo. Quando nascer uma planta diferente, preste atenção. Aquela planta pode estar querendo te dizer alguma coisa. Ela pode ser a sua planta de cura, de poder. Tá? Ela pode ser uma planta medicinal que aquilo vai te ser útil em algum momento. Aprenda a conhecer, a reconhecer as plantas. A gente tem uma ligação muito especial com o reino vegetal. Tá? O reino vegetal, ele está muito próximo ao homem, ele se doa para o homem. Toda a nossa alimentação basicamente vem do reino vegetal, nossos alimentos e os medicamentos também vêm do reino vegetal. Então, esse amor pelo reino vegetal, esse prazer pelo plantio, pelo cuidado com as plantas, é uma coisa que o ser humano pode aprender cada vez mais. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou estender mais esse assunto. Espero que vocês tenham entendido sobre a autossuficiência. A Simone vai estar me passando algumas perguntas aqui que eu vou estar falando para vocês para ampliar um pouco. Estou sugerindo um Zoom para conversar sobre fazer um projeto coletivo, né? E fazer um encontro, né? Um Zoom. Uma reunião com Zoom. Isso. Pode ser. A gente combina, viu, Deise? Ela está pensando num projeto para proibir o uso de sacolas plásticas nos supermercados e mercados e padarias. Usar sacola de papel. Ótimo. Né? Cada um carregar sua sacola. Então ela está sugerindo um coletivo pelo Zoom para começar isso. Ótimo. Tá? Esse projeto. Muito bom. Aqui, Demian está perguntando sobre dicas de usar taioba. Taioba... fica muito boa em pizza. A gente faz uma pizza de taioba muito boa. Tá? A pizza de taioba é maravilhosa. A torta de taioba também dá um creme muito bom. A taioba é o seguinte... A taioba, ela precisa ser cozida, bem cozida, tá? Ela precisa ser retirada das nervuras. E tem alguém que ensinou pra gente que não deveria cortar com faca. Então a gente rasga com a mão e tira as nervuras dela, rasga ela dentro da panela assim, tá? E aí vai mexendo e ela vai amolecendo. Tá? Então a gente faz um creme de taioba. Esse creme pode ser usado numa pizza, esse creme pode ser comido assim mesmo, combinado com outras verduras, outros alimentos. A gente tem feito sopas onde a gente põe folhas de taioba dentro da sopa e aquilo dá um creme. Ela é maravilhosa assim, a taioba, tá? Todo mundo deveria plantar taioba em casa, pessoal, só que a taioba não come cru. A taioba sempre é cozido, ela tem ácido oxálico. O ácido oxálico queima na boca, então a taioba é sempre cozida. Quem tem alergia, um pouco de intolerância, deve experimentar primeiro a taioba, sente na boca, vê se pinica a boca e aí não come, tá? Às vezes, se a gente cozinha ela pouco, ela pode pinicar. Então experimenta primeiro,
Tá? E taioba a gente planta no quintal, nasce sozinha, não morre nunca. Se não tiver nada para comer, come taioba cozida. Moringa. Bom, moringa é um super alimento. Todo mundo deveria ter seu pé de moringa em casa, tá? Come as folhas. Eu nem falei desses. Aqui até está na minha lista aqui, ó. Alguns alimentos que a gente come a folha. Ó. A batata doce, a gente come a folha crua. Tá? Então, plantar batata doce no quintal, no fundo do quintal, é muito bom. Porque a batata doce, você pode comer a folha crua no suco verde, pode fazer salada de batata doce. Tá? E também a gente seca a folha de mandioca, faz a farinha da folha de mandioca, seca a moringa, faz a farinha da moringa. Antigamente, há uns anos atrás, a gente fazia um alimento que chamava multimistura. Misturava farelos com folhas secas, com sementes e casca de ovo e tal. Foi ensinado para a gente pela Pastoral da Saúde. E a doutora Clara Brandão ensinou a fazer a multimistura. Hoje em dia a gente não tem mais feito, mas a ideia da multimistura continua ainda. Tá? A Sofia está perguntando qual pão que ela pode plantar no apartamento. Eu já respondi para ela. Ela vai ter que pesquisar, Sofia, porque assim, nem tudo dá em apartamento. Depende do tamanho do seu vaso, depende se pega sol ou não pega. Tá? Normalmente, apartamento dá para plantar ervas medicinais. Tá? Você pode ter várias ervas medicinais, a não ser que você tenha um quarto, como eu tinha mais um quarto que não era usado, e aquele quarto eu enchi de mudas de fruteiras, entendeu? Todas as frutas que eu comia, eu jogava semente num caixote, e aquele caixote, no final, as sementes germinavam, eu tirava as mudas, botava no saquinho, eu tinha dezenas de mudas plantadas no saquinho de leite, saquinho de feijão, saquinho de arroz, e aquilo ali depois eu saía dando as mudas. Então, se eu não consigo plantar alimentos, eu posso fazer mudas de frutas. Fazer mudas de frutas é uma outra coisa muito legal, tá? Todo abacate que a gente come, se você botar no saquinho, ele germina, ele vira um pé de abacate. Tá? Ora pronobis dá em apartamento. Isso. Porque você vai podando. A Simone está lembrando aqui do Ora pronobis. Ora pronobis é um super alimento também, tá? A gente deveria plantar Ora pronobis no meio-fio da rua, no quintal. Em todos os lugares deveriam faz a cerca viva. Ele é espinho, então tem que ter um pouco de cuidado com Ora pronobis. Mas ele pode ser usado, né, onde tiver um pouco de espaço. Agora, isso que eu estou falando de fazer mudas de frutas é muito legal. Se você tem um pouquinho de terra, vai enchendo o saquinho, bota a sua semente ali, o caju vai germinar, o abacate vai germinar, o maracujá vai germinar. Todas as frutas que a gente come, a gente deveria botar para germinar e fazer as mudas. Se eu não tenho como plantar, eu vou dar essas mudas para as pessoas que podem plantar. É muito legal você dar de presente uma muda de abacate, uma muda de laranja, de mexerica, de limão. Tá? Então, é essa a ideia. Edilson tá está bom? perguntando, quem não conhece plantas, né? Existe algum aplicativo que identifica uma espécie? Tem, só que eu não lembro agora, né? Tem. Olha, aprender a conhecer plantas, tá? É um desafio. Tá? A gente aprende uma por uma as plantas. Tá? Você precisa aprender a conhecer primeiro as plantas que estão mais perto de você. Você vai conhecer as plantas que estão aqui no seu quintal, as plantas que estão na sua rua, as plantas que você se identifica com elas, que te chamam a atenção. Tá? Você vai perguntando para pessoas que conhecem, pergunta para agricultores, pergunta para o pessoal da roça, pergunta para quem tem experiência. Tá? Você pode estar pesquisando em livros, em sites de ervas medicinais. Tá? As plantas a gente aprende uma por uma, aprende mais uma, é que nem decorar nomes de coisas e tal, você não consegue tudo ao mesmo tempo. Tá? Você vai devagarinho, vai aprendendo a conhecer as plantas, começa com as que estão mais perto de você. Tá bom? Ok. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Pergunta não. Tá. Ok, então. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Opa, jaca verde, carne de jaca, pastel de jaca. A jaca, quando ela é bem novinha, você pode cortar ela em 4 pedaços e cozinha ela na panela de pressão. Rapidinho ela amolece e você tem uma carne de jaca. Depois que você tempera ela vira um alimento de alta qualidade, saboroso. O pessoal tem usado muito
a carne de jaca, sim, tá? Todas essas frutas, né? Você tem a banana que dá a farinha de banana verde, né? A biomassa, né? Você tem uma infinidade de produtos que podem ser usados. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Pessoal, eu fico muito feliz. A ideia nossa é motivar para que a gente possa estar pensando e tentando implementar isso no nosso dia a dia. Precisamos plantar um pouco mais os nossos alimentos. Eu tenho sugerido a uma amiga nossa que tem uma fazenda e ela aderiu à ideia, ela está plantando roças enormes, está plantando fruteiras bastante, tá? Então, assim, quem tiver fazenda, sítio, chácara, plante muitos alimentos, tá? Quem tiver um quintal, pode plantar também, tá? Aqui eu me perguntando como fazer a farinha de jatobá. Muito bem, farinha de jatobá maravilhosa. A farinha de jatobá é um super alimento, tá? É rico em todos os minerais, é cálcio, fósforo, ferro, zinco, tem um pouco de proteína, tem carboidrato, tem açúcar, tá? A farinha de jatobá, a gente tem que coletar o jatobá quando ele cai no chão. Tá? Então, aqui em Goiás, o jatobá vai cair no chão em outubro, novembro, setembro. Você coleta o jatobá, quebra ele e soca no pilão, pilão grande, pilão de madeira, tá? E o pilão de madeira você vai socar, vai separar o caroço, a semente você pode plantar. Normalmente eu jogo no mato para que nasça, joga logo, que quando chove ela já germina. Ou então tem gente que faz algum artesanato. Você vai socar o jatobá no pilão de madeira, sem a casca, só a massa dele. Aí vai separar a semente, você tira a semente, aquela massa você vai passar numa peneira e vai sair um pó fino. Aquele pó, às vezes eu levo no fogo ou no sol, ele precisa ser seco mais ainda para poder guardar, tá bom? Aí depois que guardar, você já pode ir consumindo, ele pode guardar num saco fechado, tá bom? Parabéns. Disse que tem um app que chama Planet.net que reconhece a planta pela foto. Uma dica aqui da Sofia para a Edileuza e para quem quiser. Como é que é o nome do site, Rafa? Planetnet. Planetnet. É um site é um aplicativo que reconhece a foto de plantas, tá? Manda foto. Isso. Alguém está perguntando aqui algo essencial, principalmente nesse momento. Então, pessoal, plantar, entendeu? Precisamos plantar, tá? Uma necessidade nossa de saúde. Aqui, qual que é a pergunta? Temos aqui na a casca de quê? Do jatobá, né? Sim. Claro. A casca pode ser usada. Aqui tem mais alguém falando. Moro em Brasília, pega muito sol, fica difícil regar. Quais as melhores opções de punks e frutas para Brasília? Pessoal, tem muito sol, né? A questão do sol, Goiás, o Cerrado tem muito sol. A gente planta as fruteiras na época da chuva, então planta assim quando a chuva está começando, mês de outubro, novembro, dezembro, planta, e aí depois quando vem a época da seca a gente molha, tem que molhar, enquanto as plantas não crescem a gente molha, tá? Então, essa que é a ideia, mas você vai plantar o que você tiver disponível. E pessoal, plantar significa que vai cuidar também, entendeu? Eu muitas vezes não posso plantar e deixar por isso mesmo. Se você planta alguma coisa, é seu filho, você tem que cuidar daquela planta. E se você planta uma fruteira, significa que na época da seca você vai regar aquela fruteira, assim, você não vai largar ela no mato lá, porque ela não vai sobreviver, tá? O que sobrevive são as plantas nativas, adaptadas, mas as fruteiras que a gente planta, elas precisam ser cuidadas, regadas, olhadas, tem que capinar, você vai cuidar como se fosse um jardim. João Gabriel está mandando um abraço para o Rafael. Muito bom, Fernando. Um abraço aí para toda a família. Pessoal, a gente está muito feliz pela presença de vocês, tá? E que a gente vai postar essa live, vai ficar disponível até amanhã e a gente vai estar tentando postar essa live no YouTube, tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe a todos.